Olá pessoal, Hernani Marques e vou falar um pouquinho para vocês sobre os templates dos documentos Prince2. Algumas pessoas têm me perguntado, mas onde é que eu consigo esses templates? Será que há algum download? Tem em português? Então eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo onde você vai conseguir esses templates em formato Word e formato Excel, ok? Ao todo são 26 documentos propostos. Dentre eles existem relatórios, registros, enfim. E um item bastante importante é que você precisa customizar esses documentos para a necessidade da tua organização, da tua empresa e do teu projeto. Pode ser que você tenha a necessidade de combinar 2 documentos ou 3 em um só. Pode ser que você tenha a necessidade de pegar um documento e fazer um split dele em 2 ou 3. Pode ser que você tenha a necessidade de fazer ele mais enxuto, né? Então, se você tiver um projeto pequeno, veja uma forma aí de enxugar esses documentos, né? Se você tiver um projeto maior, com um nível de exigência maior, de auditoria, aí você vai precisar ter aprovações, enfim. Então, a adaptação, a customização é bastante importante, ok? Então, vamos ver aqui, explicar um pouquinho desses documentos, olhando o manual do Prince2 e depois, então, vou mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir esses documentos. Bom, antes de explicar para vocês onde você vai fazer o download, eu vou explicar algumas coisas relacionadas a esses documentos, baseados exatamente aqui no livro oficial do Prince, Gerenciando Projetos de Sucesso com o Prince2. Aqui nós temos o livro do Move, Gerenciamento de Valor, o livro do More, um guia prático para o gerenciamento de riscos, o livro do MSP para o gerenciamento de programas, o livro do MOPE para o gerenciamento de portfólios, o livro do Prince2 Agile e aqui o livro do P3O para o escritório de portfólio, programas e projetos. Basicamente todos eles têm estruturas de documentos, de templates, e vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, quando vocês forem aprender lá o MSP ou o MOPE, você já tem uma boa ideia de como trabalhar também com esses documentos. Claro que as características dos documentos são documentos distintos, mas a utilização do livro para fazer essa compreensão vai ser exatamente a mesma. No decorrer do livro, principalmente aqui nesses momentos aqui dos processos, ele vai falando onde os documentos são criados, né? Então aqui, por exemplo, o processo Starting Up a Project. Existem algumas atividades, vou pegar uma atividade qualquer aqui, que é, por exemplo, capturar as lições aprendidas. Aqui tem a entrada, lições anteriores, a saída, as notas de lições. E aqui uma pequena matriz RACI, que é uma matriz RACI diferente do que a gente tem de costume, né? Que ele mostra para a gente quem é o produtor, quem é o revisor e quem é o aprovador. Tem um produto que está sendo trabalhado aqui, um produto de gerenciamento, as notas de lições e uma ação. Então, nesse caso aqui, as notas de lições estão sendo criadas, o arquivo notas de lições estão sendo criadas pelo gerente do projeto e o documento está no anexo A14. Onde tem a descrição desse template. Vou pegar um outro documento aqui, uma outra atividade, que é a atividade elaborar o business case, e também tem alguns documentos sendo trabalhados. Então, o diário do projeto está sendo atualizado e o modelo desse documento diário do projeto é o A17. Né? Preparando o business case preliminar, outra pequena matriz RACI com o business case preliminar sendo criado. O apêndice A2 vai dar a descrição desse documento. A descrição do produto do projeto também está sendo criada nesse momento. E o layout, né, a descrição desse documento está no A21. E o diário do projeto está sendo atualizado, o A7, modelo A7, onde a gente vai achar esse documento. É bastante interessante porque em cada uma dessas atividades a gente tem uma seção bastante interessante que eu gosto bastante, chamada O Prince Recomenda Que, ou seja, antes de cada uma dessas atividades, inclusive na criação dos documentos, existem algumas dicas, algumas recomendações
que são baseadas em boas práticas, ok? Mas vamos lá para o apêndice A. No apêndice A é onde a gente vai ter a descrição dos documentos. São 26 documentos. Nesses 26 aí a gente tem documentos propriamente ditos, mas a gente pode ter o relatório de exceção, como o A10. A gente pode ter registros, como registro de risco, registro de qualidade. Podemos ter aqui também relatório do fim de projeto. Temos também relatórios de lições, enfim, desses 26 tem documentos formais, relatórios e também registros. Vamos ver como é que funciona, como está estruturado isso aqui, olhando especificamente o business case. Para todos eles a gente vai ter 5 sessões. A primeira sessão descrevendo o propósito daquele documento, a segunda sessão descrevendo a composição, ou seja, quais são os campos e o que a gente precisa colocar em cada um daqueles campos. Então ele é bem descritinho, tá? A derivação, que é uma sessão que vai mostrar outros documentos que eu posso usar para a criação desse documento que eu estou trabalhando agora. É uma derivação de. Então, business case é derivado desses itens aqui, ou podem ser derivados desses itens aqui. Existem derivação para também. Geralmente são derivações de, mas a derivação para também existem alguns casos. Ou seja, eu faço business case e depois ele vai derivar para um outro documento lá na frente. A seção 4 ele fala de formatos de apresentação, então uma série de possibilidades aí para você criar e apresentar esse documento para as partes interessadas. E a seção 5 é bastante valiosa porque ele traz para a gente os critérios de qualidade. Então, antes de você criar o documento, você dá uma lidinha nesses critérios de qualidade e também você pode usar depois de criar esse documento para você verificar se o documento está bem criado. Então, dá uma lidinha em cada um desses critérios de qualidade, dá uma olhadinha no documento que você criou e vê. E aí você pode ver se ele tem um nível de qualidade interessante. Dá uma olhadinha no outro documento, o documento plano. Durante os treinamentos eu não consigo olhar todos esses documentos, eu olho com os alunos os principais documentos e os principais campos, né? E um dos documentos que eu gosto de olhar é exatamente o documento planos. Então aqui está a composição dele, então uma breve descrição do que contém esse plano e o nível de abrangência desse plano, falando dos pré-requisitos, das dependências. E olha só que interessante, lições incorporadas, lições interessantes de outros projetos e que fazem sentido para esse projeto atual, né? E fazendo um link, inclusive, com o segundo princípio do Prince, aprender com a experiência, né? Então, comentei aí com vocês lá nos vídeos relacionados aos princípios do Prince que a gente tem que incorporar esses princípios ao longo do projeto. E aqui é um exemplo de incorporação do princípio 2 em um documento, tá? E como é que você vai fazer o download desses documentos? Não tem todos os 26, tem a grande maioria, não me lembro de cabeça aqui quais que eu tenho disponíveis lá, mas a grande maioria está lá em formato Word, formato Excel, na língua portuguesa. Não tem todas essas seções, mas tem as principais seções, inclusive a composição. Então você vai vir aqui, vai digitar www.atem.net.br e vai ser muito simples. Basta você vir aqui em Download e clicar em Templates. Aí vai abrir a página do Templates, você cria uma conta, loga e aí vai abrir um itemzinho aqui para você fazer o download em formato zip, né? Vai estar compactado. Depois você descompacta e aí você vai ter todos esses arquivos na língua portuguesa em formato Word e formato Excel. Alguém pode até pensar, Hernani, mas isso vai ficar antigo, já tem um livro aí, versão 2017, atualização. Esses documentos continuam válidos para a versão 2017.
as alterações são muito pequenas. Tá? E aí você me acompanhando, a hora que eu tiver todos esses documentos atualizados e aderentes à versão 2017, eu vou disponibilizar para vocês também. Então, obrigado aí pelo seu tempo, compartilhe esse vídeo, ok? Um abraço, até mais.